Olá, nós já estamos no nosso 7º encontro dos nossos 10 dias de oração e jejum. É um prazer muito grande poder continuar junto com vocês. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho sido muito abençoado nos cultos da madrugada. Que momento gostoso aquele, é só meia hora, mas é tão intenso, tão agradável, o dia fica muito mais fácil de poder encarar na sequência. E ao mesmo tempo os encontros da noite têm sido realmente abençoados, tendo a tua companhia, podendo aprender um pouco mais no Evangelho de Lucas, como conseguirmos viver de forma intensa, como Jesus viveu, uma vida de oração. Nesse nosso 7º encontro, dos 10 dias de oração, nós vamos tentar perceber que existem tipos diferentes de espiritualidade e que a oração é preponderante quando nós temos que escolher algo que vai cimentar o tipo de espiritualidade que nós vamos viver. Hoje nós vamos ver pelo menos 3 tipos de espiritualidade diferentes, mostradas por Lucas dentro do contexto do seu evangelho. E você vai reparar que a oração é fundamental quando nós temos que escolher o tipo de espiritualidade que nós experimentaremos, principalmente vivendo num tempo tão conturbado quanto esse que nós estamos vivendo. Eu quero, nesse momento, ler o texto da Bíblia com você. Na sequência, vamos fazer uma oração e então vamos conversar um pouco sobre o texto. O texto vamos ler um pouquinho mais longo, mas eu peço licença para poder ler junto contigo. Lucas capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 2, ok? Lucas capítulo 9, a partir do verso 2. Para essa leitura, eu estou usando a nova versão internacional da Bíblia, ok? Se você quiser usar a mesma versão que eu, essa é a versão, a NVI. O texto diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro do mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Versículo 5 agora. Então Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu. E dela saiu uma voz que disse: Esse é meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olhavam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam o monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. E guardaram o assunto entre si, discutindo o que significava ressuscitar dos mortos. Continue a leitura comigo agora a partir do versículo 14. Quando chegaram aonde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Verso 17. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o ao chão. Espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Verso 23. Se podes, Jesus respondeu. Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitando-o violentamente, e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: Ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Só até aqui. Vamos orar?
Senhor Deus, amado Pai, obrigado por Tua palavra. Ajuda-nos neste momento a extrairmos desse texto lições preciosas para a nossa história, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Esse é um dos textos mais ricos, sem sombra de dúvida, do Evangelho. Nele, nós temos a possibilidade de poder entender um dos momentos mais tremendos da história de Jesus. O momento dele subir para Jerusalém havia chegado, ele havia desempenhado o seu ministério de forma tremenda, como já mencionei anteriormente, quase que 90% do tempo do seu ministério ele gastou na região da Galileia, pregando para os menos afortunados, mas agora havia chegado a hora dele descer para a Judéia. Qual era o problema dele descer para a Judéia, principalmente para Jerusalém? E Jesus havia causado muitos transtornos junto dos líderes do povo, que por ciúme haviam tomado a decisão de poder prendê-lo e de o matar. Entretanto, Jesus sabia que se ele fosse para Jerusalém naquele momento, ele conseguiria alcançar uma grande confusão com os líderes religiosos. Portanto, não era seguro descer para Jerusalém. Os discípulos sabiam disso. Mas agora, nesse momento específico, em que uma grande crise o aguarda, ele sabia que pelo tempo que o Espírito Santo já havia revelado a ele, o tempo da sua morte havia chegado. Mas é lógico que ninguém sai correndo para poder abraçar a morte de livre e espontânea vontade. E eu quero só te lembrar aquilo que a gente tem mencionado vez após vez aqui, durante essa semana. Básico para poder entender o que o Lucas está dizendo é exatamente o texto de Filipenses no capítulo 2, a partir do verso 5. Mas Jesus, sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, indo até a morte e morte de cruz. O que Paulo está dizendo é que Jesus é Deus, mas para poder salvar o ser humano, ele se esvaziou das suas prerrogativas divinas. Ele não deixou de ser Deus, mas ele escolheu não usar o seu poder como Deus. Ele era apenas o segundo Adão, na perspectiva de Lucas. E agora, para poder encarar esse momento de grande dificuldade que estava diante dele, ele resolve subir um monte para orar. Nós não sabemos exatamente onde era esse monte, mas a tradição cristã vai mencionar que esse era o Monte Tabor. E a gente tem um problema sério com essa informação. Por quê? O Monte Tabor era considerado como um dos últimos redutos da religião cananita naquele tempo. Haviam ali altares a todas as divindades de Canaã que haviam sobrevivido depois do cativeiro da Babilônia e, ao mesmo tempo, depois que os assírios, principalmente, haviam trazido povos de outras nações. O Monte Tabor era um monte de idolatria. Por que Jesus teria escolhido esse monte? Bem, talvez para poder mostrar que aquele monte, de alguma maneira, era uma representação do nosso mundo. Um mundo onde reinam a miséria, a morte, onde reina a infidelidade a Deus, onde as pessoas não têm compromisso com o Senhor Deus, onde o príncipe desse mundo tem a possibilidade de poder estar governando. Não temos a confirmação se realmente foi isso. Eu estou mencionando que a tradição menciona que foi nesse monte. Um lugar de paganismo, cheio de altares pagãos, onde animais eram sacrificados a essas divindades pagãs. E Jesus teria subido esse monte. E quando ele chega lá no alto do monte, para poder orar a Deus, ele começa a clamar a Deus e algo acontece. É interessante, Marcos, principalmente no texto paralelo desse mesmo texto, de Mateus capítulo 17, Mateus vai mencionar que os discípulos, enquanto Jesus estava orando lá no alto do monte, eles estavam dormindo. E aqui é muito interessante, porque esse é um aspecto que tem que ser aqui mencionado. E Jesus sobe ao monte para poder orar e os discípulos estão dormindo. Nós vamos ver no decorrer desses 10 dias, nós teremos a possibilidade de poder ver o momento em que Jesus vai subir algum tempo mais tarde num Monte das Oliveiras para poder orar, e os discípulos vão fazer exatamente a mesma coisa. Repare que esses 3 discípulos, eles são os mais próximos de Jesus. Pedro, Tiago e João, eles estão sempre junto com Jesus. Mas nesse momento, no momento em que Jesus ele precisa de informação da parte do céu, ele precisa de coragem para enfrentar o que está para poder acontecer lá em Jerusalém, é prisão, é morte, é o momento mais crítico do seu ministério. Ele está em oração. E os seus companheiros estão fazendo o quê? Eles estão dormindo. Eu acho muito interessante que algumas pessoas aí, no decorrer desses 10 dias, quando nós falamos sobre a possibilidade de fazermos um culto à madrugada também, para orarmos, alguns disseram, pastor, eu acordo muito cedo para poder estar
tá indo para o trabalho, tem que levantar mais cedo ainda, e depois tem culto à noite, vai ser complicado. Eu preciso dormir. Eu não estou fazendo pouco caso disso. É tanto que um dos 8 remédios naturais é o sono. Temos a possibilidade de ter o descanso, né? Um descanso correto, horas boas de sono. Mas o fato é que a Bíblia aqui está dizendo que esses discípulos eles tinham o hábito de poder trocar o momento de oração pelo sono. Amigo, vou dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que é bom de fazer, é a gente dormir gostoso. Aproveitar até o último momento que você tem dentro da sua cama, ou em cima da sua cama, embaixo dos cobertores. É bom. Mas eu vou dizer a você que às vezes a gente tem que trocar aquilo que é bom por algo que é melhor. Sempre que nós precisamos de uma intervenção da parte de Deus, nós precisamos entrar na presença dele. Precisamos buscar a presença do Senhor. Nossa vida é feita de prioridades. Agora reparem que esses discípulos estão no lugar certo. Eles estão junto com Jesus. Eles estão na presença de Jesus. Eles estão no monte para poder orar. Mas ao invés de orar, eles estão fazendo o quê? Eles estão dormindo. Quantas não são as vezes que nós até estamos presentes no contexto do culto, mas ao invés de podermos entrar na presença de Deus, de podermos buscar dele a sua bênção, de poder entender dele aquilo que é a sua vontade, nós às vezes estamos com a cabeça longe, estamos como os discípulos, dormindo, no lugar certo, mas dormindo. No meio dessa situação toda, eles acordam com, eu não sei se houve um estrondo, o texto bíblico não vai mencionar aqui para a gente de forma muito clara. O fato é que quando eles despertam, eles veem que Jesus não está sozinho, ele havia se transfigurado. Esse é um dos momentos em que Ellen White vai dizer que a divindade de Cristo irrompeu de dentro do seu corpo humano. Os discípulos viram Jesus transfigurado. Seu rosto brilhava. Junto com ele estavam Moisés e Elias. E o mais interessante é que o texto, principalmente o texto de Mateus, vai dizer para a gente qual era o assunto que eles estavam conversando. Eles estavam conversando a respeito da ida de Jesus para Jerusalém. É tanto que mais tarde, o próprio Lucas vai mencionar que Jesus mencionou que eles não deveriam dizer nada aos outros até que ele morresse e ressuscitasse. Os discípulos ainda ficaram discutindo entre si o que significava esse negócio dele morrer e ressuscitar. Portanto, o assunto em pauta nessa conversa de Jesus, Moisés e Elias no alto do monte era o seguinte: era a descida de Jesus para Jerusalém, que ia culminar com o quê? Iria culminar com a prisão, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Era isso que eles estavam discutindo. Era isso que estava para poder acontecer. Agora, é interessante que nesse meio tempo, o Pedro toma a palavra e ele diz: é muito bom estarmos aqui. Eu vou fazer 3 tendas, uma para você, Jesus, outra para Moisés, outra para Elias, e nós vamos ficar aqui. Veja, é interessante os personagens que estavam aqui. Eu não tenho tempo para poder esmiuçar aqui o texto, mas eu quero te lembrar que Moisés era o responsável pelo estabelecimento do tabernáculo dentro do povo, dentro de Israel. Ele tinha sido responsável por trazer o tabernáculo, e quando Moisés havia construído o tabernáculo, o Shekinah, a glória de Deus, estava lá. E eu quero só te lembrar que apesar do templo estar em Jerusalém, o segundo templo não foi agraciado com o Shekinah. O segundo templo foi construído, a Arca da Aliança já não estava mais lá dentro, porque depois que Jerusalém foi destruída na época do rei Nabucodonosor, um pouco antes disso, Jeremias e os seus associados esconderam a Arca. E a Arca nunca mais foi descoberta. Portanto, no lugar santíssimo onde deveria estar a Arca, havia apenas uma pedra. No templo de Jesus. Portanto, a Arca da Aliança não estava ali, o propiciatório não estava mais ali, e o Shekinah já não estava mais ali. É bem verdade que Ageu vai mencionar que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira, apesar do Shekinah não estar lá. Mas agora, quando eles estão no alto do monte, eles veem o brilho da presença de Deus. É o Shekinah que está ali. Eles entendem isso. Eles veem Moisés, se lembram do quê? Do tabernáculo. E Pedro agora vai dizer: vamos construir aqui um tabernáculo, Senhor. Um tabernáculo para você, para Moisés, para Elias. E o segundo personagem que está ali é Elias. Elias é importante por quê? Porque o texto bíblico de Malaquias vai mencionar que antes da vinda do Messias, Elias viria para preparar o caminho dele. Então eles agora estão juntando tudo. Olha, Moisés apareceu. Moisés é o responsável pelo tabernáculo. Elias, a Bíblia diz que ele deveria vir para poder preparar o caminho do Messias. Portanto, está tudo pronto. Nós vamos construir aqui em cima um tabernáculo e a gente vai ter de novo Shekinah com a gente. É Deus junto conosco, o brilho da presença de Deus conosco. E Elias vai preparar o caminho para que Jesus se transforme em rei. É isso que eles estão entendendo.
Por que, apesar da conversa entre os três ser sobre Jesus descer para Jerusalém, morrer e ressuscitar, os discípulos não entendem nada? Por quê? Porque quando eles deveriam estar orando e recebendo informações da parte do Pai, eles estavam fazendo o quê? Estavam dormindo. Às vezes nos falta o discernimento para podermos compreender o tempo em que vivemos e ao mesmo tempo a solenidade daquilo que é o plano de Deus para a nossa vida, por uma razão simples. Porque ao invés de gastarmos tempo orando, a gente está dormindo. Bom, mas você tem um outro grupo aqui também no relato do texto, que é mencionado logo na sequência, quando Jesus e os outros discípulos descem do monte. É o grupo dos demais discípulos que estavam lá embaixo no vale. Eles estavam fazendo o que lá? Ó, é interessante, porque o grupo que subiu com Jesus para o monte, eles estavam no lugar certo, mas estavam fazendo o quê? Estavam dormindo. O grupo que ficou lá embaixo, ficou fazendo o quê? Olha, se você ler o versículo 14, você vai descobrir. Quando chegaram aonde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutiam com eles. Discutiam o quê? Bom, é muito provável que o assunto em discussão, o assunto em pauta, fosse o próprio Cristo Jesus, o seu ministério, a autoridade de Jesus para poder estar pregando o evangelho, para poder estar fazendo discípulos. Provavelmente o teor da conversa fosse essa aqui. Agora eu quero que você compreenda aqui uma coisa. Eles estavam discutindo Bíblia, estavam discutindo teologia com os mestres da lei. Eles estavam aqui dentro de uma apologética, que é a arte de poder discutir, de fazer debates sobre a Bíblia. E a apologética é importante, porque, principalmente quando surgem heresias no nosso meio, a gente tem que estar pronto para responder de acordo com assim diz o Senhor. Claro que sim, ela é importante. Não estou menosprezando, não. Eu quero dizer para você que esses discípulos aqui estavam fazendo uma coisa importante. Eles estavam defendendo Jesus. Estavam defendendo uma teologia centrada na pessoa de Cristo Jesus. Portanto, o que eles estavam fazendo era algo extremamente importante. Assim como aqueles que tinham subido com Jesus por morte também estão fazendo uma coisa importante. Eu sou capaz de poder fazer para você aqui uma semana inteira de palestras a respeito da importância do sono. O sono é muito importante para a vida da gente. Muito importante para a nossa saúde. Portanto, repare que eles estavam fazendo coisas importantes. O grupo que subiu o monte estava dormindo e o grupo que estava embaixo estava defendendo Jesus. Discutindo a respeito de Jesus. O mais interessante é que Jesus chega e pergunta: o que vocês estão fazendo aí, né? É interessante que quando você olha para a Bíblia, você percebe Jesus, Deus, às vezes, fazendo umas perguntas meio descabidas. Você já reparou isso? Ele chega no Jardim do Éden. Adão havia acabado de pecar. Eva, sua esposa também, estavam se escondendo pelas moitas do Jardim do Éden. E Deus chega e, apesar dele ser onipotente, onipresente, onisciente, ele pergunta: Adão, onde estás? Ele às vezes faz algumas perguntas. Agora veja, ele chega ali, embaixo tem uma discussão teológica acontecendo, acalorada entre os mestres da lei e os discípulos. E ele pergunta: o que é que está acontecendo aqui? O que é que vocês estão fazendo? A pergunta não é para poder tentar identificar a atitude dos discípulos, porque ele chegou, bateu o olho e viu o que estava acontecendo. A pergunta é uma pergunta meio como que quando um pai encontra um filho num caminho completamente longe do caminho do Senhor, perdido no pecado, quando o pai, desesperado, fala: mas o que você está fazendo com a sua vida, meu filho? É algo mais ou menos assim que Jesus está fazendo. E repare que ele está olhando para discípulos que estão fazendo uma coisa boa, discutindo Bíblia. E ele pergunta: o que vocês estão fazendo? Por que essa pergunta? Porque enquanto um grupo de discípulos estava no alto monte dormindo, ao invés de orar, o outro grupo estava embaixo, no vale, e estava ali simplesmente fazendo o quê? Eles estavam ali discutindo teologia. O diabo estava trabalhando que nem um doido. E deixa eu falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que você não pode falar a respeito do diabo, do Satanás, é que ele é vagabundo. Se tem uma coisa que ele não é vagabundo. Ele não tira férias. Ele trabalha o tempo inteiro, minuto a minuto, segundo a segundo. Desde que a rebelião chegou no planeta, ele continua trabalhando. E ele estava em ação, estava trabalhando ali. E qual é o trabalho que ele estava desempenhando? Nesse caso específico, ele estava atormentando a vida de um menino. E o texto que vai dizer aqui que é desde a infância,
É uma palavra, a palavra que vai aparecer para descrever que o menino sofria dessa possessão demoníaca desde a infância, ela serve para descrever uma criança entre a idade intrauterina e a primeira infância. O que significa que esse menino, você imagina o que é isso? Um menino recém-nascido e já atormentado pelas forças do mal? E o pai aqui descreveu, diz que de vez em quando o demônio pegava o menino e jogava no fogo ou na água para tentar matá-lo. Os pais não podiam descuidar dessa criança. Olha o sofrimento dessa família. Enquanto, olha, o que o Lucas está tentando mostrar para a gente é o seguinte, olha, os discípulos estavam fazendo coisas importantes. Enquanto eles estavam discutindo teologia, enquanto eles estavam dormindo, o diabo estava fazendo pessoas sofrerem. E isso deixou Jesus profundamente desgostoso. É tanto que ele vai dizer, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? E ele vai dizer, tragam-me o menino. E quando o menino é trazido à presença de Cristo Jesus, quando o demônio vê Cristo Jesus, o demônio já se manifesta, e Jesus repreende o demônio e diz, nunca mais volte a entrar nele. E o menino fica como se fosse morto. E Jesus toma o menino pela mão, o levanta, ele fica 100% restabelecido, ele entrega para o seu pai, completamente curá-lo. Antes de poder falar aqui sobre a última parte do texto, existe um outro tipo de espiritualidade aqui. Eu te falei sobre a espiritualidade do monte, onde os discípulos estavam. Eles estavam no lugar certo, mas estavam dormindo. Existe a espiritualidade do vale, que é a espiritualidade dos discípulos que tinham ficado no vale, discutindo teologia. E existe aqui a espiritualidade de Jesus. E Jesus estava fazendo o que nesse meio tempo? Enquanto um grupo dormia, enquanto outro grupo estava discutindo teologia, Jesus estava fazendo o quê? E Jesus estava simplesmente orando. Ele subiu o monte, portanto estava no lugar certo. Eu estou falando do Jesus homem. Estou falando do segundo Adão. Ele subiu o monte para poder orar. E foi exatamente isso que ele fez quando chegou lá no alto do monte. Ele vai orar, ele vai clamar ao Pai. Por quê? Porque ele tinha que descer para Jerusalém. E ele precisava de coragem suficiente para poder deixar aquele lugar de segurança que ele estava, para poder descer para Jerusalém, para abraçar a morte. E Moisés e Elias apareceram para ele e disseram para ele exatamente o que ele tinha que saber, que era o tempo dele poder descer para Jerusalém, que era o tempo dele poder descer para Jerusalém para poder abraçar a cruz. Ela não é dar a entender que, inclusive, eles chegaram até mesmo a mencionar a Jesus que se ele não seguisse adiante, que se ele não fosse para Jerusalém, que se ele não abraçasse a morte, os dois, tanto Moisés quanto Elias, que tinham subido para o céu, de que tinham subido para viver nas mansões eternas, que eles seriam obrigados a descer para cá e voltar para a morte. Porque o único que poderia dar vitória sobre a morte seria Cristo Jesus abraçando a morte. Era o Pai agora, através desses dois indivíduos, que haviam sido transladados da terra. Moisés havia morrido, mas havia ressuscitado. Elias havia sido trasladado para o céu sem ver a morte. Esses dois indivíduos vêm agora para poder dizer para ele, Senhor, é o seguinte, o Senhor é livre para poder ir para Jerusalém ou não, mas se o Senhor não for, se o Senhor não abraçar a morte, até nós que já estamos no céu vamos ter que descer de volta e abraçar a morte aqui embaixo, porque o único que pode nos dar liberdade, o único que pode nos dar vida eterna é o Senhor através das suas ações. Para Jesus ficou tudo muito claro. E é exatamente enquanto ele está por ali, enquanto Pedro tem aqui a ideia de poder construir tendas, porque o que ele está preocupado é em tentar levar Israel para aquela velha condição que havia na época do Moisés. Com o santuário junto com eles, com o tabernáculo junto com eles, com a arca da aliança de volta, com o Shekinah no meio deles. Era isso que o Pedro queria. Era isso que ele estava propondo. Como Elias preparando o caminho para que o Messias pudesse ser o rei literal de Israel, para fazer com que Israel voltasse à antiga glória. O Pai agora entra em cena e uma nuvem de glória envolve o Senhor Jesus. Era o próprio Shekinah que estava ali. Uma nuvem de glória envolve Jesus, Moisés e Elias. E do meio da nuvem é o Pai quem está ali. Preste atenção nisso. Porque como é que nós sabemos que é o Pai que está ali? Porque o texto vai dizer que do meio da nuvem se ouviu uma voz que dizia, este é meu filho amado, escutai-o. Era o Pai dizendo para Pedro, Tiago e João que ao invés de ficarem ali fazendo conjecturas
sobre o que Moisés e ele estavam ali para poder fazer, eles tinham que ouvir o que Jesus tinha a dizer. E o que é que Jesus vai dizer na sequência? Jesus vai dizer para eles, não falem nada para ninguém do que vocês viram, até que eu morra e seja ressuscitado. O que Jesus tinha a dizer para eles? Que Jesus sabia exatamente o que ele tinha que fazer, que Jesus estava com o foco certo, que Jesus sabia que o seu caminho era de Jerusalém, que o seu caminho era morte e ressurreição. Mas como os discípulos tinham passado, ao invés de estar, eles estavam no lugar certo, mas como estavam dormindo, não estavam em comunhão com o Pai, eles não entenderam o que Jesus tinha feito. E então eles começaram a discutir entre eles, se perguntando o que ele quer dizer com esse negócio de ir para Jerusalém, de morrer, de ressuscitar. Eles escutaram, mas não compreenderam. Não compreenderam por quê? Porque eles não tinham experimentado a oração. Mas eu quero terminar as minhas considerações com a pergunta que os discípulos fizeram. Agora aqui está o grupo todo. Agora aqui está o grupo todo. Está o grupo que subiu um monte com Jesus, mas ficou lá dormindo. Está aqui o grupo que ficou discutindo teologia junto com os líderes do povo. Nenhum dos dois grupos orou. Você reparou isso aqui? Ambos estavam fazendo coisas importantes. Um deles estava cuidando da saúde, ou seja, eles estavam dormindo. O outro grupo estava lá embaixo discutindo teologia, também era uma coisa importante. Mas o grupo de cima, ao invés de orar, dormiu. O grupo de baixo, ao invés de orar, foi discutir teologia. E quando surgiu a grande crise, o enfrentamento das forças do mal, o que aconteceu com os dois grupos? Foram completamente humilhados. Então vem a pergunta deles. Versículo 28. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Está falando do demônio. E Jesus respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E Jesus está tentando trazer aqui os discípulos de volta para aquilo que realmente importa. E Jesus está tentando trazer os discípulos de volta para aquilo que realmente é o mais importante dentro da experiência cristã. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele vai dizer que nós devemos vestir a armadura de Deus para estarmos firmes no dia mau. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E para podermos entrar nessa batalha, para entrarmos nessa guerra e conseguirmos a vitória sobre as forças do mal, Jesus está dizendo que nós precisamos usar duas coisas, oração e jejum. O mais interessante é que Jesus, até esse presente momento, se você olhar para a história dele, quando Jesus teve que enfrentar o inimigo lá no deserto, ele estava fazendo o quê? Orando e jejuando. Quando Jesus teve que escolher seus apóstolos, o que ele fez? Uma noite de oração. Quando Jesus Cristo ele tem que enfrentar algumas dificuldades, o povo está querendo somente os milagres que ele pode efetuar. As multidões estão se ajuntando, mas ele não consegue mais pregar, eles só querem um milagre. E Jesus se retira e vai orar. Ele quer foco. Agora ele vai dizer para os discípulos, vocês querem ter o poder que eu tenho? Vocês querem fazer as coisas que eu faço? Vocês querem pregar e ter um resultado como o que eu tenho? Então faz o seguinte, entrem na batalha. Mas entrem armados. E as armas que nós temos são oração e jejum. Se tem alguma coisa que realmente pode mudar completamente a nossa vida, é a oração e o jejum. Amigos, nós não somos nada no meio dessa grande luta. Ellen White, no livro, no primeiro volume dos Testemunhos Seletos, volume 1, ela vai dizer assim, que se a cortina que separa o mundo visível do invisível fosse retirada e tivéssemos a possibilidade de ver a luta que acontece por detrás dos bastidores, nós cairíamos ajoelhados e clamaríamos dia e noite por libertação da parte do Senhor Deus. Porque, meu amigo, a guerra que é travada entre as forças do bem e do mal, por detrás dos bastidores, é uma guerra desmedida, é uma guerra sem precedentes. E enquanto essa guerra está acontecendo, tem muito crente que está igual os discípulos no alto do monte. Estão dormindo. Dormir é uma coisa boa. Claro que é. Mas existem coisas mais importantes que nós precisamos fazer. Eu não estou dizendo para você que você tem que deixar de dormir agora para poder orar, mas estou dizendo para você que as nossas prioridades têm que estar colocadas no lugar certo. E a prioridade certa é termos a possibilidade de poder buscar a presença do Senhor, é de podermos colocar a oração como prioridade na nossa vida. Ela tem que ser uma prioridade. Se quisermos vencer as forças do mal, a oração não pode ser algo que é pontual na nossa existência. Algo que acontece uma vez a cada semana, ou uma vez por mês, ou uma vez a cada ano bissexto. Tem que ser algo diário.
Tem que ser uma busca diária, uma busca o tempo todo, porque nós precisamos entrar em luta o tempo todo, todos os dias. Não existe trégua nessa luta. Não existe trégua. E a vitória só vem para quem usa as armas. Jesus estava em jejum e oração. Então, na hora que ele chega no vale, e só lembrando, nós estamos falando do segundo Adão, que está no poder do Espírito. No momento em que ele chega no vale e encontra o diabo, pintando e bordando na vida daquele menino, bem como do seu pai, e Jesus o repreende, e com uma frase ele resolve tudo o que tinha que ser resolvido, que os discípulos não tinham sido capazes de poder fazer. E ele agora vai dizer que essas forças só podem ser vencidas com oração e jejum. Meu querido, talvez aquilo que está faltando para você, aquilo que está faltando para que você tenha a possibilidade de poder alcançar coisas grandiosas na sua vida, talvez aquilo que está faltando para que aquela bênção que você está buscando aconteça, seja você realmente lançar mão desses dois elementos. Lançar mão da oração, lançar mão do jejum. O jejum não é passar fome, o jejum é fome de Deus. É ter pressa em ver Deus agindo na nossa história. É ter pressa em descobrir qual é o propósito do Senhor Deus. Mas parece que nós não temos mais pressa para essas coisas. Nós temos pressa para poder conseguir ganhar dinheiro, nós temos pressa para poder conseguir sair do trabalho, nós temos pressa de podermos buscar o prazer do nosso descanso, mas parece que não temos mais pressa para podermos orar, jejuar e buscar a vontade de Deus na nossa vida. O meu desafio para você hoje, meu querido amigo, é que você use essas armas do Senhor. Talvez eu esteja falando para alguém que tem sido igual aos discípulos do monte, tem gasto mais tempo dormindo do que buscando a presença de Deus através da oração, através do jejum, do estudo da palavra. Talvez estou falando para pessoas que estão como os discípulos do vale, gastam muito tempo debatendo, falando a respeito da Bíblia, mas não gastam tempo buscando o poder que o Senhor Deus tem, através da oração e através do jejum. Quero desafiá-lo hoje a tomar a decisão de poder viver a experiência dessas duas armas poderosas de Deus, oração e jejum. Não como uma situação pontual, mas como algo que faça parte da sua vida, do seu cotidiano. Para podermos seguir o exemplo de Jesus. Jesus estava no lugar certo, no monte. Mas ele estava fazendo a coisa certa, orando. Não como uma atitude isolada da sua vida, mas como algo que fazia parte da sua existência. Eu quero pedir a Deus nesse momento para que Ele me ajude a poder seguir o exemplo de Cristo Jesus. Você não gostaria de fazer a mesma coisa? Junte-se a mim em oração. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama. E sabendo que nós estaríamos no meio de uma grande luta entre as forças do bem e do mal, o Senhor nos deu essas duas armas poderosas, a oração e o jejum. Pedimos o perdão se na maior parte das vezes nós temos gasto mais tempo dormindo, ou até mesmo lidando com coisas importantes, com coisas boas, até debatendo teologia, do que gastando tempo com a oração, buscando teu poder através do jejum, com fome de Deus. Perdoa-nos, Pai, e ajuda-nos a termos o foco certo, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Muito obrigado por ter estado conosco mais esse momento. Eu quero aproveitar para poder dizer que amanhã, às 6 da manhã, a gente vai estar junto de novo. Organize a sua agenda. Ao invés de seguir o exemplo dos discípulos que subiram o monte com Jesus, mas estavam dormindo, amanhã acorda um pouquinho mais cedo. E vamos juntos, como povo de Deus, orar 30 minutinhos, como povo. Nós vamos cantar, nós vamos ler a Bíblia, vamos ler textos que vão ajudar-nos na nossa espiritualidade, mas vamos estar também orando juntos. Faça planos para isso. Eu espero por você amanhã.